Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no terceiro domingo da Páscoa, dia 14 de abril, e hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Enquanto os discípulos de Emaús retornaram ao lugar onde os discípulos estavam e contavam tudo o que havia acontecido pelo caminho, e como Jesus tinha aberto seus olhos, e eles o reconheceram ao partir os pães, enquanto eles falavam, eis que Jesus ressuscitado manifestou-se dentre eles, e disse-lhes: a paz esteja convosco. Eles ficaram muito admirados e também amedrontados, porque pensavam que estavam vendo um fantasma. E Jesus disse: não tem mais, sou eu. Veja minhas mãos e veja também o meu lado aberto. Eles não conseguiam acreditar, porque estavam num sentimento mesclado de espanto e também de alegria. E Jesus disse: toque meu lado e toque minhas mãos e veja que sou eu. Não sou um fantasma. Tendes alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe e ele comeu diante de todos eles. Depois Jesus disse: enquanto eu estava com vocês, eu falei tudo o que aconteceu. Era preciso que se cumprisse a escritura que falava de mim, em Moisés, nos profetas e também nos salmos. Era preciso que o Cristo de Deus sofresse e ressuscitasse ao terceiro dia. E enquanto assim falava, Jesus abriu a inteligência deles para que pudessem compreender as Sagradas Escrituras. E Jesus continuou: veja o meu lado. Veja e não sejam descrentes. Porque ainda há dúvida no coração de vocês? Sou eu. Veja, toque, veja meu lado aberto. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E de agora em diante vocês serão minhas testemunhas, começando de Jerusalém até o mundo todo. E vocês serão testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez esses textos tenham sido proclamados para nós em tantas ocasiões, em tantas Páscoas, e talvez ele tenha entrado por um ouvido e saído por outro, porque nos faltava naquele momento histórico a maturidade espiritual para compreendermos as coisas de Deus. Aquilo que Lucas procura nos ensinar no caminho de Emaús. Jesus abre o coração dos discípulos, Jesus abre as Escrituras para os discípulos, e depois Jesus abre também os olhos dos discípulos, e agora Jesus abre a inteligência dos discípulos. Para Lucas é muito importante esse ato de Jesus de abrir os olhos, abrir as Escrituras com o seu mistério, abrir também a vida e o coração do discípulo e agora abrir também a inteligência. E é dentro então dessa reflexão que nós podemos entender o primeiro texto de hoje retirado do livro dos Atos dos Apóstolos, onde Pedro faz uma acusação séria para as lideranças religiosas do seu tempo. Diz ele: vocês assassinaram, vocês mataram o justo, o santo, e vocês pediram um indulto para um assassino. Vocês foram responsáveis pela morte de Jesus, mas eu sei que foi por ignorância. Quer dizer, vocês compreendiam a letra das Escrituras, na boa vontade quiseram cumprir a Escritura, mas estavam equivocados. Não faziam a vontade de Deus, mas a compreensão humana de vocês. Por isso, por causa dessa ignorância de vocês, Deus perdoa. E ele ressuscitou e glorificou o seu Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. E nós somos testemunhas de tudo isso, diz Pedro. Nós somos testemunhas, nós vivemos com ele. Nós vimos todos os sinais, estávamos ali. E ele nos constituiu testemunhas, para que a gente vá para o mundo todo, proclamando a salvação em seu nome e o perdão dos pecados, para que assim possamos viver no nome dele. Na segunda leitura também,
nós vamos encontrar a mesma coisa de João na primeira carta. Filhinhos, vocês não devem pecar. Mas se alguém pecou, há um justo, há um intercessor diante de Deus, Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel. E ele pede a mim e a você que sejamos testemunhas dele, e nós somos testemunhas quando guardamos os mandamentos. Quando nós guardamos os seus mandamentos. E quando nós guardamos os seus mandamentos, então o amor de Deus atingiu a sua plenitude em nossa vida. É interessante isso, que o amor de Deus não é porque carregamos uma medalhinha no pescoço, ou talvez trajamos uma roupa diferente, ou porque cantamos ou celebramos os ritos. Não diz ele não. Aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. E nós conhecemos a verdade de alguém se o mandamento de Deus, se o amor de Deus está presente em sua vida. Mas para isto, faz-se necessário que Jesus abra também a nossa inteligência. O Senhor ressuscitado entra num lugar às portas fechadas, quando os discípulos estão amedrontados e o medo fechou as portas. Ele diz: a paz esteja convosco. Os discípulos estão cheios de alegria e de espanto e pensavam que era um fantasma. E Jesus diz: sou eu, não tenha medo, toque a minha mão, toque o meu lado e veja que um fantasma não come. Você tem alguma coisa para comer? Comeu um pedaço de peixe e novamente ele diz: toque meu lado, toque minhas mãos. Não sejam incrédulos, porque ainda tem alguns de vocês que têm dúvida no coração. Sou eu. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós carregamos essa dosagem de fé e de dúvida. Todos nós carregamos esta batalha espiritual durante a nossa vida inteira. E às vezes temos tantas informações sobre Jesus, recebemos na escola, recebemos no mundo acadêmico, recebemos nas catequeses, recebemos em casa, mas ainda os nossos corações estão fechados. Ainda as Sagradas Escrituras são para nós somente um conjunto de letras, de tradições, de livros antigos, onde podemos ser doutores nesta área, mas de Jesus não basta ser doutor em Israel. É preciso que Jesus abra os nossos olhos. É preciso que Jesus nos abra também o mistério da Escritura, da Sagrada Escritura. É preciso que Jesus também abra os nossos corações. E hoje é preciso que Jesus abra as nossas inteligências. É importante que eu e você não percamos isso de vista, de que o Senhor vai se revelando e se manifestando a cada um de nós a conta-gotas, no caminho. É no caminho que nós vamos encontrando o Senhor. É no caminho que nós vamos aperfeiçoando também o nosso segmento. Mas quando nós não estamos mais no caminho, então os nossos olhos irão ficar ofuscados pelos brilhos de tantas coisas erradas, de tantos pecados, de tantas ideologias. Mas quando Jesus abre a inteligência, quando Jesus abre os olhos, quando Jesus abre o mistério da Sagrada Escritura, e quando Jesus abre também o coração, então o discípulo se converte em testemunha. E a testemunha, diz João então na segunda leitura de hoje, é aquele que guarda o mandamento. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda o seu mandamento, é mentiroso. E nós sabemos que alguém é verdadeiro quando a sua vida se converte num evangelho para poder anunciar e proclamar o mistério de Jesus, porque o testemunho é esse. Não são belas palavras bonitas, não somos vendedores de ilusões, nem contadores de fábulas, nem contadores de história. Não somos anunciadores de uma fundação Jesus Cristo, de uma associação Jesus Cristo, de uma ONG Jesus Cristo. Mas nós somos aqueles e aquelas que fomos atraídos por ele quando ele foi levantado como a serpente no deserto. Nós somos atraídos a Jesus e quem nos atrai é o Pai. O Pai nos atrai para o Filho. O Filho nos revela quem é o Pai. E a Trindade Santa nos convida a vivermos então uma comunidade perfeita. Na diversidade, comunhão na pluriformidade. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você então a orarmos ao Senhor pedindo que abra os nossos corações, abra as Sagradas Escrituras para nós, abra os nossos olhos e abra principalmente a nossa inteligência para que a gente possa compreender o mistério de Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.